e que muitos ainda vivem debaixo da condenação. Não compreenderam ainda, quantos de nós ainda não compreendem que eu sou livre em Cristo, pois Ele, Cristo, me libertou. Mas isso é para os que estão em Cristo Jesus. E examinando mais e mais a palavra sobre isso, veio uma enxurrada de versículos ainda sobre minha mente, meu coração, sobre essa libertação, sobre essa ação feita pelo Senhor. E a Elise está colocando lá, mas esse ela não vai colocar porque lembrei de colocá-los agora no final. Mas eu quero ler com vocês Romanos 5, de 1 a 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por Jesus Cristo, tudo por meio dele, sem ele nada. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Os que estão em Cristo Jesus, até mesmo a tribulação, ela traz uma cooperação. Porque a tribulação, ela pode vir de duas maneiras. Ela pode vir por um cometimento de um pecado, ou por uma permissão de Deus. Por uma permissão de Deus, que vai trabalhar a nossa vida, que vai nos conduzir aos pés do Senhor, porque nós, livres do pecado, tendo esse entendimento que por meio de Cristo Jesus não há condenação sobre nós, então, mesmo quando vier a tribulação, nós não vamos pensar que essa tribulação é por causa do castigo ou de algum pecado que cometemos, mas uma permissão de Deus com um objetivo claro, com um propósito claro. E esse propósito claro é honrar e glorificar o nome dEle. Que essa tribulação vai me conduzir aos pés do Senhor, seja uma perda, seja uma enfermidade, não importa. Nós que estamos em Cristo Jesus, devemos agir como quem não tem condenação mais, porque está escrito, não é o Lauro que está dizendo, é a palavra de Deus. Ah, não há condenação, vou fazer coisa. Não, é para os que estão em Cristo, o que permanece em obediência ao Senhor, é os que permanecem crendo debaixo dessa graça, que crê nesta palavra, que age pela fé desta palavra, por meio de Cristo, glorifica o Senhor, tem uma vida voltada a honrar e glorificar o Senhor em todo o tempo, em todo lugar. De todas as formas, eu sou de Cristo e quero fazer de tudo para que a minha vida ela possa testemunhar de que eu estou debaixo dessa graça, e eu sendo livre, as minhas palavras vão ser palavras de quem está livre, amém? A minha atitude vai ser a atitude de quem está livre, porque eu estou livre de condenação,
e também não vou julgar condenação sobre ninguém, não vou condenar ninguém, porque eu sou livre e o meu desejo é o desejo do meu Senhor, que quer que todos sejam livres. Eu vou trabalhar para que todos alcancem a graça que tenho recebido, a graça de ser livre. Eu vou trabalhar para que os que me conhecem sejam livres da condenação dessa terra, desse mundo, do inimigo. Eu vou fazer planos como quem é livre. Eu vou meditar na palavra como quem é livre. Eu vou interpretar a palavra de quem é livre. Eu vou me relacionar com as pessoas, ainda que elas tentam julgar condenação sobre mim, como sendo livres, porque a palavra me garante. E para que eu permaneça livre, eu vou permanecer em Cristo, confiando na sua palavra, amando a sua palavra, desejando a sua palavra, acima de tudo, ainda que os meus olhos vejam situações o contrário, eu vou permanecer olhando conforme o Senhor diz que quem eu sou agora e conforme aquilo que Ele diz que eu alcancei. Então a diretriz da minha vida é a palavra. O Espírito Santo vai cooperar com a revelação desta palavra. Posso ouvir um amém? Porque os meus planos, a fé que está movendo em mim por crer nessa palavra, planos serão planos de acordo com a vontade do Senhor. Não vou me apegar às coisas dessa terra, não vou deixar que orgulho, que bens materiais, nem que ofensa de pessoas gruda em mim, ou me atinge e me joga para baixo, me deprima, ou me deprime, não sei. Quem conhece português aí possa me ajudar, mas vocês entenderam o que eu falei, amém? Porque eu vou esperar na verdadeira esperança, que está escrito aqui. Aleluia. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E você em Cristo, na tribulação, você vai alcançar uma perseverança. Alcançando a perseverança, você passa a ter um coração e um caráter aprovado. Caráter aprovado gera esperança. A verdadeira esperança que não há decepção. E o grande desafio nosso é que aquietar a nossa alma e deixar o nosso espírito aguçado para as coisas do Senhor. A minha oração é que nós como igreja possamos aprender a depender de tal modo do Espírito Santo, para não darmos um passo, para não falarmos nada que não seja movido pelo Espírito Santo. Como na igreja primitiva, que os homens ouviam o Espírito Santo antes de agir. E nós queremos ser assim. Em Romanos, no capítulo 6, eu vou ler o versículo 3 e 4 na NVI. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Quem vive uma vida nova é quem crê na palavra, é quem crê que morreu com Cristo, que foi ressuscitado com Cristo, é quem crê que por meio de Cristo, pela morte de Cristo, Ele nos livrou de toda e qualquer condenação. Irmãos, quando nós como igreja compreendemos essa palavra, não haverá posição de religiosidade entre nós. De virmos aqui, de estarmos no grupo caseiros, de lermos a palavra, de orarmos a palavra e vivermos ainda uma vida religiosa, esperando que o Senhor nos conduza num triunfo que Ele não promete aqui, de que tudo vai bem na nossa vida. Não. O triunfo é vencer tudo aquilo que vier sobre nós, mas só venceremos em Cristo Jesus. Na verdade, o cristão, ele passa por muitas provas, e aí ele dá testemunho verdadeiro da ação do Espírito Santo na vida dele. Nessa hora ele se torna aprovado, e quando aprovado, além dele ter o caráter como nós lemos ali, é a hora que ele glorifica o nome do Senhor. Porque nenhum homem alcançaria ou alcança essas coisas se não for movido pelo Espírito Santo, se não for pelo poder do Espírito Santo. Grave isso na sua vida, grave isso. E só experimenta verdadeiramente o poder da palavra e do Espírito Santo aquele que se deixa ser moldado pelo Espírito Santo, aquele que não desmaia quando é disciplinado, aquele que não foge quando é confrontado, aquele que não desiste quando as coisas apertam. Porque eu posso dizer por experiência e garantir a vocês pela palavra, que quanto mais a dificuldade, mais graça Deus te dá para vencer o que Ele permitiu na sua vida. Isso é promessa de Deus, não é minha promessa. Em Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem, ou a nossa velha vida de Adão, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, fique sem poder. Irmãos, isso foi realizado, isso não vai ser realizado, isso já foi realizado. E por isso que a condenação que estava sobre nós foi interrompida, o preço foi pago, a dívida foi paga, e nós fomos libertos por meio de Cristo Jesus. Por isso que nós vamos chegar lá na frente, não haverá mais nada que poderá nos condenar. Se estamos em Cristo, não há nada mais que há de nos condenar. Você não pode deixar que o passado seja o seu presente. Quantos de nós trazemos o nosso passado como se fosse um presente? Deitamos com ele, levantamos com ele, brigamos com os outros por causa do nosso passado. A condenação nós botamos sobre os nossos ombros e às vezes até do ombro dos outros. Mas isso pode cessar agora, pela fé, pelo poder da palavra de Deus. Agora. E não seremos mais o religioso que faz as tarefas, participa de todas as atividades, mas não tem uma vida de mudança. Não muda, sua vida não é transformada. Ou melhor, tira a palavra muda, é transformar. Nós não queremos mudança, queremos transformação. Nós não queremos ser o mesmo que éramos antes. Não queremos ter os mesmos pensamentos, não queremos ter as mesmas intrigas, não queremos ter as mesmas dificuldades de comunicação, não queremos ter as mesmas brigas, não queremos ter brigas, mas queremos conservar o nosso juízo sem condenação.
Queremos conservar o nosso juízo debaixo da palavra de Deus em cada situação, em cada momento, durante o dia, em cada momento, encarar cada dia, um dia novo como um dia para experimentar um novo tempo na nossa vida, experimentar uma nova graça, o poder operando em cada situação que ocorrer, seja no trânsito, para não murmurar, seja com o vizinho, seja com quem é casado, com o marido, ou com a esposa, o irmão em casa, o pai, a mãe, não importa. Que às vezes o mais difícil é os mais próximos. Está escrito isso no Salmo 55. Quanto mais próximo, mais difícil é de lidar. Mas vamos encarar essas coisas como oportunidades de experimentar e vivenciar a palavra debaixo da graça, perdoando, pedindo perdão, se humilhando, honrando, servindo, deixando ser servido, cooperando, porque essas atitudes é que faz parte, nós vamos ler aqui, do fruto do Espírito. Vamos pedir ao Espírito Santo experiências novas e ficar atento porque elas virão. E elas virão de uma maneira surpreendente. Porque se servir a Jesus fosse ter emprego garantido, não ter nenhuma ofensa, ter bens materiais sobrando, eu te falo que o mundo inteiro se converteria, mas não seria por causa de Cristo, mas por causa dos benefícios. Mas nós não servimos ao Senhor por isso, mas servimos por quem Ele é. Nós o adoramos por quem Ele é. O Cristo, ungido de Deus, para a nossa vida, que pagou o preço pela nossa vida. O preço de morte que era a nossa morte, como diz o cântico, para vivermos a sua vida. E vamos viver a vida dele. Mas eu quero trazer ainda um pouquinho para os irmãos, não é olhando para caso de ninguém, mas é como se, uma coisa assim, na medida que eu orava e escrevia essa palavra, um tempo atrás, veio na minha mente uma prisão, e uma cela de prisão. Nós estávamos dentro dessa cela de prisão. Jesus abre a cela daquela prisão, nos retira daquela prisão, mas nós vivíamos, ou alguns ainda vivem, ou nós, vou me colocar aqui, que eu não creio ter alcançado tudo, ainda vivemos como se estivéssemos lá dentro ainda da cela preso, por causa da falta de conhecimento dessas verdades. Por falta de conhecimento da palavra, do poder da palavra, do conhecimento da unção do Espírito Santo, da intimidade com o Espírito Santo. Então, o Senhor nos libertou, está escrito isso em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino, no reino dele, mas as nossas atitudes são como se estivéssemos ainda presos. Preferências, incomodamos com isso, com aquilo, não somos livres, fazemos escolhas ainda erradas, entendemos as coisas erradas. Irmãos, essa reunião aqui é reunião da igreja, dos ungidos, daqueles que foram libertos, daqueles que amam e adoram o Senhor, daqueles que compreenderam o seu sacrifício e se entregaram a Ele, foram batizados, que morreram para si mesmo e nasceram para o Senhor. Aqui são as nossas bocas e vidas que louvam e adoram ao Senhor. Isso aqui tem um mover lindo e tremendo. É a reunião do corpo.
As nossas reuniões, elas não são evangelísticas, e pode até ser. Então não podemos entender, crer, que estar aqui mediante a prisão, nós somos livres para dançar, louvar, adorar, para falar. Aqui é um resultado da nossa vida. Isso é para louvor do Senhor. Nós devíamos ter fila de uns 20, 30, pelo menos aqui. Eu tenho um testemunho, eu também tenho, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Não fica contando só pelo WhatsApp, não. Depois que você falar aqui, conta no WhatsApp. Eu digo assim, vamos edificar. Às vezes o nosso testemunho, ele vai começar com algo triste. O salmo, quantos salmos começa com o salmista dizendo da dor, da dificuldade, e termina glorificando o Senhor. Irmãos, errei. Irmãos, eu tratei mal, mas o Espírito Santo falou comigo, e eu me humilhei, fui lá, pedi perdão, e uma alegria veio no meu coração tamanha, porque é assim, a libertação traz alegria, a correção de Deus traz alegria, porque é o nosso Pai. Eu não chamo mais, eu tenho procurado chamar Deus de Pai, eu tenho crido que Ele é meu Pai, por meio de Cristo Jesus, e quero chamá-lo ainda de Paizinho, de querido Pai, porque eu quero me relacionar com Ele como filho, porque Cristo Jesus me conduziu, por meio dele eu me tornei filho. Veio para o que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra palavra, a palavra vai movendo em nós essas verdades, que a palavra só tem verdade, mas que faz um efeito, cria um efeito de dentro para fora, de dentro para fora. E você não vai conseguir negar quando a palavra está de dentro para fora. Se você quiser esconder aquilo que está trabalhando o seu coração, o seu interior, você não vai negar, não vai conseguir. Mas para quem tem discernimento, quando você também não está de acordo, o Espírito também dá discernimento. Então é melhor que a gente procure conhecer essas coisas diante do Senhor e permitir que essa alegria tome o nosso coração. Eu me lembro de alguns testemunhos da pessoa confessar algo, mas confessar no término da confissão ter alegria, porque houve um processo de Deus, um convencimento da palavra, de tal modo que é o poder da palavra. Se o poder da palavra está trabalhando, é motivo de grande alegria, imensa alegria. O problema é quando a palavra não está agindo, aí é problema. Quando os meus pensamentos são tomados por justiça própria, quando os meus pensamentos são tomados por interesse próprio, que é um egoísmo, mas que nós, por falta de relacionamento com o Espírito Santo, nós não conseguimos discernir essas coisas. Vocês estão comigo aqui? Eu quero dizer para os irmãos que não é fácil dizer essas coisas, mas é o que está escrito. E eu quero compreender essas coisas de uma maneira muito forte, sim. Porque eu tenho crido que o inimigo tem usado medo e preocupações para aprisionar muitas pessoas. Preocupações com ela mesma, com a imagem, com a aparência, com a imagem. Preocupações financeiras, preocupações profissionais, de projetos, de ser projetados. Eu só quero lembrar que as preocupações estão numa lista
onde o Senhor diz que não devemos ter sobre a nossa vida. Mas eu te falo o seguinte: quão difícil que é não se preocupar. Ou será que para vocês é fácil? Para mim é muito difícil. Para alguém aqui é fácil? Mas eu digo o seguinte, irmãos: venceremos isso de passo a passo, experiência por experiência, clamor por clamor. Não pensa você que algumas coisas Deus te dará assim, de qualquer maneira. Algumas Ele dá, mas outras Ele quer que você clame, Ele quer que você o busque, e quer que você confie. Por isso que as preocupações, a palavra já diz, preocupação, é uma ocupação antecipada. Nós devemos confiar. Eu quero aprender a confiar pela palavra, porque é a palavra que me justifica, a palavra que me conduz, a palavra que diz quem eu sou e aquilo que eu estou alcançando. Porém, o contrário da preocupação é a fé em Jesus, que nos leva a viver essa tremenda libertação. Enquanto andamos preocupados, egoístas, pensando em nós mesmos, a fé nos leva a crer nessa palavra, nos leva a nos humilhar diante do Senhor, nos leva a confessar ao Senhor a nossa debilidade, fraqueza, e muitas vezes a nossa insensatez, e pedir ajuda ao Senhor. E Ele vai ter, o Rogério usou uma palavra, o prazer, Ele vai ter o prazer de dizer: eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar não do seu jeito, é do meu jeito. Por quê? Temos recebido da parte do nosso Pai coisas eternas, que não tem como compará-las com qualquer coisa ou bem material aqui dessa terra, ou qualquer honra que podemos receber aqui desta terra. Nossa maior honra temos recebido da parte do nosso Pai. Olha só, eu ficava na oração, enquanto eu escrevia, maravilhado de poder chamar de Pai aquele que fez céus e terra, que fez planetas, que é muito grande, vários planetas, galáxias. Eu assim, maravilhado, esse Pai, esse Deus é meu Pai, Ele me ouve, e eu não preciso marcar hora com Ele, Ele me atende, Ele gosta que eu oro pela madrugada, porque eu dou prioridade a Ele, Ele gosta de ser o primeiro, porque Ele é digno de ser o primeiro. Ao meio-dia, porque eu posso chamá-lo de Pai, de coisas tão grandiosas que Ele fez. E eu fiquei pensando que Ele fez coisas tão minúsculas que eu não consigo ver com meus olhos naturais. Uma bactéria, uma célula, eu preciso de um microscópio. Obrigado, gente. Eu estou meio lento, não estou? Mas Deus vai me ajudar aqui. Porque a gente não consegue ver. Então, o mesmo Deus que faz coisas tão grandes, fez coisas tão pequenas, tão perfeitas. E Ele fez o homem para se relacionar com Ele. Eu, você e eu, fomos escolhidos para receber o Espírito Santo. Sabe o que a palavra diz que é o Espírito Santo? Aquele que conhece o mais íntimo de Deus. Ele resolveu
decidiu que viesse habitar em nós que cremos e que permanecemos em Cristo Jesus. Eu acho isso, vejo isso, creio nisso como uma coisa tão tremenda, inegociável. Isso é inegociável. Eu não posso tornar isso sem valor. Não é possível menosprezar uma revelação e algo tão gracioso e grandioso. Amém? Dizer que você é íntimo deste Pai, que colocou o Espírito Santo dentro de você, de mim, em todo aquele que nele crê. Por isso, nós o que cremos, permanecemos, o poder de ser instrumento dele para curar, para libertar, para aconselhar, o conselho dele, a responsabilidade que ele nos deu, que ele confiou em nós, de aconselhar, de corrigir, de cooperar com outras pessoas para a sua glória. Isso é tremendo demais, isso não tem preço. Olha a honra pelo qual ele colocou a cada um de nós. Eu digo aos irmãos aqui, tem pessoas que eu conheço, que só o fato de vê-la permanecer na tribulação dela, já para mim é uma grande pregação. E as experiências que eu tenho no coração é que eu estou orando, e o Senhor vai me lembrando de pessoas. Eu não tenho lista, já falei isso aqui, não é uma doutrina, tem a lista, se você quer ter lista, mas eu não tenho. Mas eu vou lembrando de pessoas que o Espírito Santo vai me lembrando, e as pessoas nem sabem que eu estou orando por ela, mas eu vou lembrando porque eu vejo o testemunho lindo, de perseverança, de choro, que a palavra diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quanta promessa tremenda que podemos experimentar, quanta chance podemos vivenciar. É a coisa mais linda, nossa, demais, vivenciar. Eu sei que nós vamos errar, todos nós, inclusive eu, mas não desanime quando você errar. Peça perdão, começa de novo, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós, e não vai desistir de você. Eu sou prova disso. Glória a Deus. O Senhor também nos deu e nos dá vários dons. A palavra diz que Ele distribuiu à igreja conforme aquilo que é prazeroso a Ele, conforme Ele decidiu, como ferramentas. E o Espírito Santo nos ajuda nessa ferramenta, para nós testemunharmos e para nós desfrutarmos de todas as coisas que da parte do Pai temos recebido por meio de Cristo. Nós não aprendemos a acessar tudo o que o Senhor nos deu. Hoje nós estamos ceando, mas o vinho e o pão não iria sozinho até você. Você tem que ir à mesa. O Senhor está nos dizendo para irmos à mesa. Nós já temos esse em Cristo Jesus, temos acesso ao Pai. Nós temos acesso a tudo aquilo que o Pai colocou para nós. Vamos ter acesso ao Pai. O Espírito Santo e os dons são ferramentas que nos ajudam a ter acesso a tudo aquilo que o Pai tem nos prometido. Somos chamados e escolhidos por Ele.
para sermos essa testemunha de vida aqui na terra. Ninguém escolheu por iniciativa própria ser essa pessoa que o Senhor nos tornou. Ele nos escolheu, Ele nos chamou e nos escolheu e nos enviou a essa terra aqui, nós como peregrinos, para cumprirmos a sua palavra, a sua promessa, para a glória do Senhor. Então a palavra de Deus diz assim, em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Somos testemunha de toda a graça e todo o amor do Senhor. Amém? Efésios 2, a partir do 1, diz assim: olha a transformação pelo qual o Senhor nos fez. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Então, o Senhor sabe quem somos nós, quem éramos nós, mas ainda assim, a palavra diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele não negociou conosco, primeiro Ele fez, e diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, glória a Deus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção nessas letras, irmãos, faz toda a diferença. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, Romanos 8, de 5 a 8. Quem vive, antes eu quero dizer aqui, Ele primeiro fez toda essa obra, sem exigir nada de nós. Ele nos amou dessa forma. Que amor, que coisa tremenda. Olha Romanos agora: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Na carne, você não vai compreender as coisas de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, peguem a palavra, creiam na palavra, obedeçam a palavra, submetam a palavra, busquem o Espírito Santo,
E vocês vão ver que uma dor que a gente passa, que uma tribulação, que é algo difícil na nossa vida, nós vamos mudar de opinião, nós vamos ver de outra maneira, por causa da palavra, porque o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos de tal modo que vamos enxergar por outro ângulo. Não vai ser assim, vai ser assim, como Deus vê. Enxergamos as coisas pelo Espírito, nós enxergamos como nosso Pai, que estás nos céus, vê. Mas quando olhamos assim, vemos dificuldades demais. Se eu olhar para mim, horizontalmente, olhar a minha vida naturalmente como um homem carnal, eu sou um desastre, eu sou desanimador, não há salvação para mim. Quem comete essas loucuras e até mesmo suicídio é porque olhou para si mesmo e não viu salvação, não viu algo para algum escape, alternativa. Mas nós, quando enxergamos pelo Espírito, como o Senhor vê, há uma esperança para nós em Cristo, muito maravilhosa. Essa é uma boa notícia, irmãos, é palavra de alegria, e nós somos aqueles cuja esperança está em nós, porque Cristo vive em nós, o Espírito Santo está em nós, a palavra do Senhor cumpre em nós, aleluia, por isso estamos alegres. E nessas horas, não medimos o tamanho do nosso sofrimento, mas medimos o tamanho da graça que nos é necessária, que temos recebido ela. Isso é motivo de alegria, irmãos, de muita alegria. Mas nós temos a mente de Cristo, então a nossa mentalidade não é de quem olha com os olhos carnais, mas com a mente de Cristo, cuja esperança habita em cada um de nós, os que creem. Os que creem, foi dada a graça de se relacionar com o Pai, motivo pelo qual não devemos andar na carne. Você vai perder o relacionamento com o Senhor dos Senhores, com aquele que criou todas essas coisas, com aquele que tem poder de fazer viver, ou de morrer, ou de ressuscitar? Que isso? Longe de nós. Queremos nos humilhar para obtermos um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai. Pois os que andam na carne não podem ter comunhão com Ele. Não pode. O Pai, aleluia, o propósito do Senhor em nos dar o seu Espírito é para que sejamos sua testemunha em todo lugar. Aí eu quero fazer um adentro aqui, a começar pela nossa casa, para que quando olharem para nós, possam ver Jesus, possam ver a palavra, o cumprimento da palavra, ainda que seja aquele homem que pede perdão. Vão ver que na palavra, poxa, a palavra está se cumprindo na vida daquele homem, porque ele se humilha, ele pede perdão, ele corrige os seus erros, ele permite a palavra corrigir os seus erros. Aquela mulher, o Espírito de Deus está na vida dela, porque ela se humilha, ela pede perdão, ela se humilha a qualquer custo para não perder a comunhão com o Pai. Mais vale a comunhão com o Pai do que a nossa imagem de certinho. Eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje não, porque ainda temos testemunhos, ainda temos, não é isso?
Eu vou ler mais um pouquinho só. Vou falar mais um pouco. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. É importante a percepção e o conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento e não tem percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Jesus Cristo. Eu creio que esse versículo não precisa nem explicar, né? Amém? Eu creio que vamos pedir ao Senhor percepção, discernimento. Discernimento é o Espírito Santo que nos dá. Vamos nos relacionar com Ele, vamos falar com o Espírito Santo. Vamos ler Colossenses, a partir do versículo 1, o capítulo 1, versículo 9. Paulo vai escrever isso aos Colossenses. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, entendimento espiritual. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, não vivam de qualquer maneira, mas de maneira digna do Senhor, e em tudo, o que é tudo? É tudo, né? Possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz. Crescer no conhecimento do Senhor e da sua vontade, tendo discernimento. Podemos conhecer alguém sem conhecer a vontade dele, ou o contrário, conhecer a vontade de alguém e não o conhecê-lo. Isso a gente pode falar de engenheiro, pode falar de bastante. Você conhece o conjunto tal, a banda tal? Conhece mesmo? Não, conheço as músicas, mas ele mesmo eu não conheço. Então eu creio que Deus quer nos ensinar, nosso Pai quer nos ensinar, através do Espírito Santo, a esse tipo de intimidade. Amém? Gálatas 5:16, a partir do 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há sempre um ditado aí no mundo que tem 2 leões dentro da gente. Qual que vai ganhar? Não é isso? Aquele que a gente alimentar melhor. É isso? Não é assim que fala o ditado aí? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos afirmo como antes, já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O versículo 24
os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quantos de nós passam lutas porque não fizeram de tal modo, não crucificaram a carne? Quando eu ouço testemunhos, e eu me lembrei essa semana de algumas pessoas poucas pessoas que eu conheço o testemunho, que na sua conversão tiveram ofertas para viver o pecado, ofertas de viver em vida regaladas no pecado, e preferiram viver vida sacrificadas, até de necessidades, por amor a Cristo. Verdadeira conversão. Eu me lembrei e glorifiquei o nome do Senhor. Pessoas que até com falta do básico, não desistiram do Senhor. Pessoas que com falta de necessidades básicas mesmo, tipo até papel higiênico, não desistiram do Senhor. Essas pessoas são testemunho para mim. Eu vejo o Senhor trabalhando nessas vidas. Mais 10 minutos. Guiados pelo Espírito, cremos que por Ele venceremos os desejos que muito nos assedia. A palavra diz em Hebreus, se não me engano é o capítulo 12, que estamos rodeados do pecado que nos assedia constantemente. Mas temos o Espírito Santo para nos ajudar. Até que ponto nós decidiremos suportar aflições ou mesmo tentações por amor ao Senhor e na dependência dEle? Será que se surgir uma oferta para nós, oferta que nos confronta com a palavra, nós vamos ceder porque a oferta vai agradar a nossa carne? Até que ponto você pode se perguntar que você está disposto a recusar essas ofertas e até sofrer por amor ao Senhor? Não responda para mim, mas pensa nisso. O amor que temos e devemos ter diante do Senhor é um amor incondicional também. É amar o Senhor acima de tudo, acima de nós mesmos, acima da nossa vida, do nosso querer, acima de tudo que damos valor. Até que pontos decidiremos manter relacionamentos legítimos, segundo a palavra, relacionamento com Deus, relacionamentos legítimos. Devemos desistir de tudo que é pecaminoso, até pensamentos, para vivermos uma vida em crescente santidade com o nosso Senhor. Faltou tão pouco, irmãos, me ajuda a decidir aqui, mas eu estou preocupado com o horário para dar conta. O que eu faço? Fica tarde, tem testemunhos aí. Quantos, Val? Então, mas as crianças, quantos? 3, 4? Eu vou terminar aqui, outra hora eu falo por causa do horário, tá bom? Eu não quero perder algo que é tão precioso, pelo menos para mim tem sido. Oi? Tá. Amém, vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar. Faltou pouco, mas eu continuo depois. Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado por nos amar, Senhor, profundamente. Quando nós olhamos para nós e para aquilo que tão complicado nós somos,
nós vemos o seu amor incondicional, nós vemos a sua graça, nós vemos o seu perdão, vemos a sua bondade, a tua bondade. Senhor, nós vemos a tua perseverança, Senhor, a tua longanimidade sobre nós. E o que queremos pedir agora, em nome de Jesus Cristo, nós oramos em nome de Jesus Cristo e pedimos a intercessão do Espírito Santo, que nos ajude a compreender a tua palavra, que nos revele, que nos mostre. Nós queremos mais que uma compreensão, nós queremos uma revelação que é dada pelo Senhor, vinda do Senhor, que vamos ter a convicção que veio da tua parte, para te glorificar, para conduzir o nosso caminhar, para corrigir o nosso caminhar, para nos consolar, para nos exortar, para nos admoestar, e assim o teu nome ser honrado na nossa vida, na prática da nossa vida, Senhor. E queremos aprender a orar, ensina-nos a orar, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor.